Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas a mais um quadro Eu Faço Questão, né? Esse quadro que tem acontecido aí todas as terças-feiras, às 19 horas, para responder todas as questões e dúvidas que impedem vocês aí de implementarem o método de produtividade cíclica no dia a dia de vocês, né? Sejam bem-vindas. E aí a ideia desse quadro, né? Eu criei esse quadro realmente porque eu faço questão que vocês conheçam o poder que é usar o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e de produtividade. Essa é a proposta aqui dentro do projeto, né? E tamo aí. Hoje eu faço questão número 6. Hoje nós vamos falar de um tema, de uma pergunta que eu tenho recebido bastante por aqui. Bom, eu sempre gosto, né, de começar esse quadro explicando os eixos do método de produtividade cíclica. Então aqui a minha proposta é trabalhar com 4 eixos, né? O eixo da autoobservação, então a gente conhecer o nosso ciclo, saber como variam as nossas energias, porque embora exista um certo padrão aí, né, de como variam as energias ao longo do ciclo menstrual, cada mulher experiencia o ciclo de uma forma única. Então é muito importante para que você consiga fazer um planejamento eficaz, que você faça a autoobservação do seu ciclo por pelo menos aí 3 a 4 ciclos para você identificar os seus padrões, tá? Beber uma aguinha aqui que eu já comecei acelerada, energia de fase pré-ovulatória. Então, esse é o primeiro eixo, né? O segundo eixo, clareza. Então, eu trabalho com várias ferramentas para a gente ter clareza do que a gente quer alcançar, da vida que a gente quer criar, né? Dos nossos objetivos de longo, médio e curto prazo. O terceiro eixo é o planejamento cíclico, né? Onde a proposta também é utilizar as energias naturais do ciclo menstrual para fazer cada etapa do planejamento, né? Então eu já dei uma sugestão, né, por aqui, já compartilhei algumas vezes a sugestão de planejamento que eu criei, que é da gente usar a fase pré-menstrual para conectar com os nossos objetivos, a fase menstrual para clarear, né? Perceber ali o que está na hora de mandar embora, o que a gente precisa mudar, quais as prioridades do próximo ciclo. A fase pré-ovulatória para classificar, aí é o momento de fazer aquele planejamento mais comum, né? Como o pessoal chama assim, de realmente ir lá, planejar quais são os projetos que você vai priorizar, que tarefas você precisa realizar para alcançar aqueles projetos, né? Então, aproveitar essa clareza mental aí da fase pré-ovulatória para fazer isso. E a última etapa é comemorar, então aproveitar a fase ovulatória para comemorar as nossas pequenas vitórias ao longo do ciclo, né? E uma pergunta que eu sempre recebo, e o momento de entrar em ação, são todas as fases, né? Todas as fases a gente vai estar agindo, mas com uma diferença, que algumas fases... primeiro a diferença assim, do tipo de atividade, né? Então tem algumas atividades que são mais propícias para algumas fases do que outras, e também na quantidade de tarefas, né? Então geralmente as fases aí de baixa de energia, pré-menstrual e menstrual, a gente planeja para diminuir aí o número de tarefas, tá? E o último eixo, né, que é a vibração, que entrou aí um pouquinho depois, né, quando eu estava criando esse método e que para mim, assim, veio fechar realmente com chave de ouro o que eu acredito que é o processo da gente criar a nossa realidade. Então eu realmente acredito que a gente veio aqui para criar a nossa realidade e a gente cria através dos nossos pensamentos, e os sentimentos, eles são um guia, né? Então sempre que a gente tem algum sentimento negativo, né, um sentimento de baixa de vibração, né, baixa na escala vibracional, é um sinal de que a gente está caminhando na direção oposta àquilo que a gente quer criar. E tá tudo bem. O importante é a gente ter essa consciência para a gente poder utilizar as ferramentas e trabalhar a nossa vibração e a gente conseguir se manter, né,
numa vibração para a gente receber as ações inspiradas, tá? Então, esse é né, o método de produtividade cíclica, e a proposta desse quadro é eu sempre trabalhar com um desses eixos, tá? Hoje a gente vai trabalhar o eixo do planejamento, e eu vou responder essa pergunta, que é uma pergunta que inclusive eu recebi de novo na live anterior, e eu recebo com bastante frequência, né? Que acontece muito essa dúvida de como implementar o planejamento cíclico se eu trabalho numa empresa, né? No mundo corporativo, como se chama aí, né? E pode ser essa empresa pública ou privada, né? Claro que tem algumas nuances aí que podem variar, mas as dicas de hoje, de uma forma geral, vão servir para quem trabalha tanto em empresa pública quanto em empresa privada, tá bom? Então eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, de onde vocês estão falando, se vocês que estão aqui trabalham em empresa pública, ou se empreendem, ou se são donas de casa, ou o que vocês fazem aí, só para eu ter uma noção aí, né, desse público aqui que tá por aqui hoje, tá? Bebe mais um pouco de aguinha. Mais cedo, então, eu fiz uma postagem, né, falando um pouco aí do que a gente vai conversar hoje, e são as dicas que eu geralmente costumo dar para quando essa pergunta chega, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, vocês compartilham aqui comigo. Então eu coloquei 4 coisas aqui pra gente focar hoje, e vou começar por essa primeira. Na publicação eu coloquei assim, né? A primeira, o que você tem que ter em mente na hora de implementar o planejamento cíclico no mundo corporativo, né? A primeira coisa que eu coloquei foi: a primeira pessoa que precisa estar consciente dos benefícios de usufruir das energias e habilidades do ciclo é você. Então, quando começar a se respeitar, naturalmente sua equipe de trabalho fará o mesmo. E aí eu queria aprofundar um pouquinho isso aí. Eu lembro que teve uma palestra que eu dei, né, era um grupo assim no Zoom, e aí a gente se dividia em pequenos grupos, né? E eu lembro que tinha uma energia muito forte assim de revolta, né? Contra muitas vezes como a mulher é tratada no meio profissional, assim, né? E eu já até, assim, eu não me lembro de experiências, assim, diretas comigo, né? Pelo menos as experiências que eu tive, eu sempre fui muito bem tratada enquanto eu trabalhava no meio corporativo. Assim, né, não percebi nenhuma diferença por ser mulher nesse sentido, mas as meninas trouxeram algumas questões que eu acho legal, né, a gente trocar essa ideia aqui. Por exemplo, já aconteceu na época que eu trabalhava, eu trabalhava numa área de tecnologia, então era 99% formada por homens, né? E eu lembro muito bem de, num momento, um novo concurso que teve, e tinha uma mulher, né? Entre os novos concursados tinha uma mulher, e eu lembro que rolou meio um querer jogar, ninguém queria ficar com ela na área, e rolou esse argumento, né, de que daqui a pouco ela engravida, vai precisar de licença, né, enfim. E aí, nesse encontro que a gente teve, uma menina trouxe muito isso, né, que às vezes ela se sentia julgada ali dentro, né, com o chefe falando, porque fica de TPM, porque vocês ficam de TPM, não sei o quê. E aí, enfim, queria que vocês compartilhassem comigo, tô vendo aqui, Gei, me fala aí seu nome. A Gei tá falando que trabalha numa empresa pública em Teresina, Piauí, a Paty tá falando que é empreendedora. Me falem aí se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo, de se sentir de repente, sei lá, como é que eu posso dizer? Se sentirem
afetadas talvez por uma forma de tratar diferente por ser mulher dentro de uma empresa, né? E aí eu, né, vou trazer aqui minha visão, vocês fiquem à vontade para compartilhar a visão de vocês, porque eu acho que às vezes também rola muito uma revolta nossa nesse sentido, né? E eu compreendo, assim, que dentro, né, dessa luta que existe de igualdade do direito feminino, enfim, de várias lutas, né, que existem nesse contexto, eu até compreendo, né, que às vezes role essa revolta por parte de nós, mulheres, querendo forçar entre aspas, um tratamento diferente. Por que eu usei a palavra forçar? Porque na minha visão, tá? Essa é a minha visão, eu não acredito que a forma da gente alcançar essas coisas, a forma da gente alcançar esse tipo de coisa é através de uma energia de guerra, tá? Então, na minha visão, eu não acho que a energia de guerra é eficiente. E aí, por isso que eu trouxe como primeira dica isso, né? Porque, na verdade, eu acho que a energia do amor é que traz a transformação. Então, a gente também ter essa compreensão de que quando um homem traz essa visão, né? Ele também vem de uma criação, talvez, não criação necessariamente familiar, né? Mas vem de um meio social que traz essa visão para ele, né? Então, na minha visão, assim, o que é mais eficiente é a gente trazer essa consciência para dentro da gente. Então, partindo do pressuposto que nós somos responsáveis por criar nossa própria realidade, então na hora que eu mudo essa visão dentro de mim, de quem eu sou, da importância de respeitar meus tempos internos, de que isso não me faz menor do que ninguém, de que isso não me faz mais frágil do que ninguém, e etc e tal, e eu trazer isso para dentro de mim, mas com uma energia de amor, de aceitação e de compreensão também do outro, né? Entender que o outro também tem as feridas dele e tá ali nesse contexto tanto quanto a gente, nesse momento, nessa energia que a gente consegue transformar. Então, é esse o nosso poder de influência, né? Digamos assim, que a gente primeiro se conscientiza, então primeiro traz para dentro da gente essa visão, né? Olha, eu realmente passo por variações de energias e isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Quando eu tenho consciência, quando eu consigo respeitar, eu consigo produzir muito mais, né? Eu consigo estar muito mais inspirada, eu consigo entrar em contato aí com o meu eu interior e ele me traz as ações, né? Que eu chamo de ações inspiradas aqui, né? Então são aquelas ações que vão me levar para onde eu quero chegar de uma forma muito mais fácil e tranquila. Então no momento que a gente tem essa consciência, naturalmente as pessoas ao redor vão começar a respeitar isso também, sem eu precisar entrar numa energia de guerra, de briga, entende? Então essa é a minha visão, por isso que eu trouxe como primeira dica isso. Então a primeira pessoa que tem que estar consciente dos benefícios de usar as energias do ciclo menstrual, né, de respeitar, na verdade, essas variações de energias, é você. E a partir do momento que você se olha, né, com mais amor aí, as pessoas também vão ter esse mesmo olhar para você, tá? Também não sei seu nome, Mondrian. Ela tá falando que nunca sentiu, nunca sentiu assim, né, um tratamento diferenciado, porque na época que trabalhou em empresa se masculinizou. Pois é. Aí entrou também nesse outro lugar, né? Eu também entrei muito nesse lugar, né? Eu tinha muito essa autocobrança de estar igualmente produtivo o tempo inteiro, de achar que eu tinha que ter aquele mesmo tipo de energia. E aí é o outro lado que acontece também, né? Então são dois lados que acontecem. Muito entrar nesse lugar da guerra, né? Da gente querer enfrentar
com essa energia de guerra, exigir esse respeito, né, com a energia de guerra, ou então a gente se adequar ali com medo do que vão achar da gente, né, do julgamento que vai vir. Então, para ambos os casos, a primeira coisa que eu indico é a gente mesmo se conscientizar disso. Se conscientizar de que ser mulher, de que passar por essas variações de energias é algo bom, né? Que a gente tenha esse presente todo mês de naturalmente entrar numa conexão maior com o nosso eu interior, esse que sabe que a gente pode ser, ter e fazer tudo que a gente quiser. Então a gente tem acesso aí livre, né, às ações inspiradas, àquilo que é importante pra gente, ao presente que a gente ganha, né? Então, primeira coisa é isso, tá? Ter essa consciência, saber que é você, em primeiro lugar, que tem que estar consciente disso, tá? Beleza. Qual foi a segunda coisa que eu coloquei lá? Que eu percebi que, até assim nas consultorias, é algo que eu noto uma certa dificuldade. Então, eu já tive cliente de consultoria que trabalhava em órgão público, tipo na área administrativa, já tive professor também, né, que era coordenador, e aí eu já percebi que rola uma dificuldade por causa das demandas externas que vem aí, né? Porque quando a gente empreende, principalmente empreende sozinha, é mais fácil da gente ir mudando aí, né? A gente consegue mudar um prazo ou outro, né? Claro que tem aqueles compromissos que a gente precisa cumprir, não tem muito jeito, mas de uma forma geral a gente tem mais liberdade para brincar aí, né, com os prazos, com o momento que a gente faz as atividades. E quando a gente trabalha numa empresa, né, seja pública ou privada, a gente tem demandas, né? Então tem pessoas que às vezes estão ali cobrando a gente algum prazo, cobrando alguma atividade que precisa ser realizada, às vezes tem reuniões semanais, né, pra gente, enfim, entrar num acordo aí, né, das nossas atividades. Então, o que eu percebo, que a maior dificuldade, né, que eu percebi, pelo menos nos atendimentos, é de compreender que o momento de realizar a tarefa, ele pode ser diferente do momento da entrega. E aí o que vai ajudar a gente nisso é o planejamento. E é isso para qualquer coisa, né? Então, quando a gente se planeja, quando a gente não tá naquele lugar de, tipo, ir fazendo tudo, né? Ir fazendo de acordo com a demanda que vai chegando, mas a gente recebe as demandas e a gente consegue organizar o nosso calendário para realizar as atividades e para cumprir os prazos que foram solicitados. Então a gente fica muito mais fácil da gente respeitar as energias naturais das fases do ciclo, tá? Quando a gente consegue ter essa consciência e fazer esse planejamento, as urgências elas se tornam exceções, entende? Elas se tornam exceções, né? Elas não viram regra. Então a gente consegue respeitar com mais facilidade. Então a gente tem essa clareza, olha, na hora que eu me planejo, eu pego lá as atividades que eu preciso fazer e eu realmente crio um planejamento em cima disso, vai ser muito mais fácil de eu respeitar os meus tempos internos e conseguir continuar cumprindo aí com as minhas obrigações, né, com os meus prazos. A Paty está falando, eu resolvi ser empreendedora justamente por causa disso. Meu ciclo é muito forte e as pessoas julgavam muito a minha produtividade. Que bom que você trouxe essa experiência, Paty. E aí eu vou entrar muito nesse lugar aqui com vocês de trazer a responsabilidade pra gente, tá? Aqui dentro do Produtividade Cíclica não existem vítimas, nós somos criadoras da nossa realidade. E aí eu até compreendo, né, o que você fala, porque para mim também foi um caminho de menor resistência, né? Eu saí do emprego público e começar a empreender, mas existe uma forma, sim, né, da gente escolher, mesmo estando lá dentro, escolher estar bem
independente do que está acontecendo do lado de fora. E na hora que a gente faz essa escolha, naturalmente o que está acontecendo do lado de fora muda, tá? Então a gente tem essa consciência, até porque vão acontecer momentos, né, também como empreendedora, de julgamentos externos, né? E é algo que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Olha, eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu sei da mulher realizadora que eu sou só tô passando por uma fase aqui que a minha energia baixa e tá tudo bem, eu tô respeitando ela, daqui a pouco eu vou poder realizar mais atividades, digamos assim, né? E também ter essa consciência de que, cara, esse é o momento de conexão. E quando eu me conecto, pô, não tem pare pra ninguém, entende? Porque quando eu me conecto com quem eu sou verdadeiramente, com aquilo que eu quero construir, cara, eu tenho acesso às informações privilegiadas, às ações inspiradas, aquilo que vai me levar ao alcance do que eu quero. Então, quando a gente traz isso pra gente, olha só, eu crio minha realidade, eu sei quem eu sou, eu sei a mulher realizadora que eu sei o quão produtivo eu sei o quanto parar para me conectar vai me ajudar, vai influenciar positivamente nessa minha produtividade. Então, o que o outro acha ou deixa de achar não é relevante, sabe? É claro que eu sei que existem alguns medos, né? Principalmente quem trabalha em empresa privada, que aí tem a questão de poder ser demitida e tudo, né? Rola esse medo também. Mas eu quero que vocês que estão aqui tenham essa clareza de que não existe vítima, tá? Que a gente é criadora da nossa realidade e o que muda isso é a forma que a gente vê. Então, na hora que eu vejo com bons olhos e eu vou lá e entrego esse resultado respeitando meus tempos eternos, não vai ter argumento externo para barrar a gente, tá bom? Mas assim, super te entendo, foi o teu caminho de menor resistência, né? E vamos que vamos, também tô nessa aí, vim aqui empreender justamente nessa busca de ter mais liberdade, né? No meu caso, assim, não era nem muito julgamento, era muito um lugar que eu não sentia que eu podia colocar as minhas ideias no mundo, sabe? Eu não tinha essa liberdade de colocar minha criatividade no mundo e eu tô me encontrando aí nesse lugar. Mas eu quero que vocês tenham essa consciência que independente do lugar onde vocês estiverem, vocês podem sim respeitar os seus tempos internos, vocês podem sim escolher se sentir bem e tranquila, independente do que está acontecendo ao redor, tá? Vamos lá. Então, é isso, né? Então, primeira coisa, a primeira pessoa que precisa ter essa consciência é você. Na hora que você tem essa consciência, as outras pessoas vão começar a respeitar também. A segunda coisa, o momento de realizar a tarefa pode ser diferente do momento de entregar. Então, quanto mais você conhecer seu ciclo, quanto mais você fizer o planejamento, menos momentos de exceção vão acontecer, né? Menos urgências vão acontecer. E aí vem a terceira dica que eu coloquei lá, né? Que eu trouxe aqui, que você vai começar a praticar se acolher mais nesses momentos que você precisar realizar as atividades fora da fase ideal. Então, por exemplo, toda semana você tem uma reunião lá. E aí, de repente, você tem dificuldade de conversar com o seu chefe, ou de lidar com o seu chefe, e nessas reuniões sempre dá algum problema. Eu estou dando um exemplo aqui abstrato. Então, na hora que você tem consciência de que fase você tá, de como estão suas emoções, suas energias naquele momento, você vai agir de forma diferente em cada uma dessas reuniões. Então, de repente, numa fase aí ovulatória, início de, né, final de ovulatória, pelo menos para mim acontece assim, né? Início de pré-menstrual,
você tá mais empática, então você consegue ouvir mais a opinião do seu chefe ali, né? Aí você tem essa consciência. Ou então, se você tá ali muito irritada, tá de TPM, né? Muita coisa aconteceu durante o ciclo, muita coisa ali veio à tua consciência e você tá com essa clareza, então você já vai chegar nessa reunião mais na sua, né? Não vai bater tanta boca, digamos assim. Então você, de uma forma ou de outra, né? Você ganha aí tendo essa consciência. Entende? Porque ou você vai conseguir realmente planejar as atividades e respeitar isso, e no momento que não for possível, você vai se respeitar mais. E aí, quanto mais você pratica isso, esse auto-respeito, né? Quanto mais você se olha com mais amor mesmo, né? Mais você também vai olhar o outro com mais amor, né? Mais você vai conseguir olhar que o outro também passa por fases, mesmo que seja um homem, né? Ele também passa por fases, também passa por situações ali que podem mexer, né? Com as emoções dele, com a forma mental que ele está lidando ali, né? Com a energia física dele. Então, mais uma vez isso, né? A gente traz pra gente, a gente tem essa consciência, a gente se trata com mais amor e com mais carinho e naturalmente a gente vai fazer o mesmo com o outro e o outro vai fazer o mesmo com a gente. Então é nisso que eu acredito, né? Então ao invés da energia de guerra, é a gente trabalhar numa energia de consciência e de amor. E aí a mudança naturalmente acontece, sem precisar forçar, tá? Então beleza. E a quarta coisa que eu coloquei lá, né? É você justamente trazer um equilíbrio aí para sua vida como um todo. Então, por exemplo, você tem esse trabalho lá corporativo que ele te exige muito, então não tem muito jeito, você não tem tanta flexibilidade, de repente o tempo inteiro novas demandas, né? Então você vai começar a trazer essa experiência aí de respeito nas outras áreas. Então, se você já tem um trabalho que te demanda muito, nas fases de baixa do ciclo, você vai evitar trazer novas demandas, novas cobranças, né? Cobranças extras aí, entende? Então, você vai conseguir equilibrar melhor essas suas energias fora do trabalho, tá? Então, essas foram as 4 dicas, assim, que eu preparei, né? Para quem trabalha no meio corporativo. Se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa ou compartilhar alguma experiência que vocês tiveram, né, estando nesse meio, como a Paty falou, né, que acabou se masculinizando. Foi a Paty que falou que acabou se masculinizando? Deixa eu ver aqui. Não, foi a Mondrian, que eu não sei o nome. Se é Mondrian mesmo o seu nome, né? E a Paty falou que acabou saindo por causa do julgamento, né? Beleza. E aí é isso, né? Vocês conseguem perceber que na minha visão eu trago muito para esse lugar da consciência e do amor. Eu lembro que eu tive um bate-papo um tempo aí com um rapaz que eu tenho um pouco, confesso aí, um pouco de aversão ainda é um trabalho interno que eu tenho feito com relação a isso, mas tem um pouco de aversão aí à política, né? E aí depois eu compreendi melhor que a minha aversão não é à política em si, né? Mas é ao formato, pelo menos, ao formato que é mais disseminado de como se faz, né? Ou de como se leva a política, pelo menos aqui no Brasil. Não sou nenhuma conhecedora para estar falando sobre isso, mas foi muito interessante porque esse rapaz me trouxe a consciência que eu fazia um trabalho político. E eu, na hora, fiquei meio irritada porque ele me falou que eu fazia um trabalho político.
Mas eu acho que é muito nesse lugar de político no sentido de trazer consciência, né? Porque eu realmente acredito que a forma de mudar é essa. É a gente estar consciente e a gente trabalhar com a energia do amor. Então, na verdade, não é a política em si que me incomoda, né? Mas é muito essa energia da guerra. E eu acho que isso acontece muito também com algumas linhas do feminismo, né? Inclusive é algo que eu falava muito assim, não sei, não consigo me conectar com o feminismo. E olha que eu trabalho diretamente com mulheres, né? Mas depois, em conversas assim com amigas, eu vim ter essa consciência, né? Que não é com o feminismo que eu não me conecto, mas é com quem traz essa energia de guerra. Porque na minha visão, quando a gente traz uma energia de guerra, a gente traz essa atenção para aquilo que a gente não quer, e aí a gente mantém isso na nossa realidade. Então a forma de transformar a realidade é, na verdade, a gente trazer consciência, trazer aceitação e trabalhar com a energia do amor, né? Que é uma energia de uma vibração maior aí, que é onde a gente tem acesso às ações inspiradas, tá? Então é nisso que eu acredito, por isso que eu vejo muito assim que no meio, assim, se eu tivesse essa visão, né? Na época que eu trabalhava no meio corporativo, eu trabalhei muitos anos no BNDES como assistente administrativa, depois eu fui coordenadora de projetos, depois eu fiquei um tempo como secretária, e aí eu entrava muito na época nessa energia de guerra, sabe? Não, nem muito nesse lugar de... Eu nunca senti preconceito nenhum nesse sentido, por ser mulher, nem nada disso, não. Pelo menos não senti isso, né? Mas eu tinha um pouco... Como é que eu posso falar? Eu me incomodava um pouco com a forma de trabalho de algumas pessoas, né? Como eu me cobrava muito, eu cobrava muito do outro também. E aí hoje eu entrava nessa energia de guerra, né? De querer fazer alguma coisa ali para aquilo mudar. Então hoje eu tenho essa consciência e é essa consciência que eu quero trazer para vocês. Que a forma de mudar é a gente estar consciente. E isso aconteceu assim claramente comigo. Porque na hora que eu parei que eu entendi, né? Primeiro da hora que eu entendi que eu era responsável por criar a minha realidade, que tudo aquilo que estava acontecendo, eu que tinha atraído para mim. Mas que eu podia, a qualquer momento, escolher diferente, aí minha vida começou a mudar. Aí começaram a vir novas possibilidades, né? Começaram a aparecer na minha jornada do que eu poderia fazer, de que caminho eu poderia seguir. Então, hoje eu tenho essa consciência bem clara, assim, sabe? E às vezes ainda caio, ainda caio nessa armadilha, digamos assim, de querer que o outro mude para que eu me sinta melhor. Mas eu sempre volto e falo, peraí, Fernanda, você já tá caindo aí de novo, preste atenção. É algo que você tem que escolher se sentir bem, independente do que acontece fora, e a partir daí essa mudança vai acontecer de forma natural, sem precisar entrar na energia de guerra. Então é assim que eu acredito e é isso que eu dissemino por aqui. E aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, como é que é essa experiência de vocês. Mais uma vez, se tem mais alguém aqui que entrou aí depois que trabalha no meio corporativo ou já trabalhou no meio corporativo, como foi essa experiência? Comentem aí comigo. Hoje eu tô, hein? Os cabelinhos aqui não muito arrumados, mas tá tudo bem. Nossa, tem um delay muito grande nesse negócio aqui, né? E aí, meninas, querem falar alguma coisa? Débora tá falando que já trabalhou, que sofria muito. Sofria com o que exatamente, Débora? Com essa exigência. Inclusive eu queria que vocês me dessem uma ideia.
É, Ela tá falando aqui, julgamento por ser mulher, julgamento descarado, né? Pois é. Eu não sei se você estava aqui no começo da live, mas eu já ouvi muito isso, né? Já ouvi muito, assim, de muitas mulheres e muitas falando isso, principalmente acho que ainda estão, né, no meio corporativo, falando isso com uma energia de raiva e de guerra mesmo, né? E, e eu quero muito trazer para vocês essa consciência mesmo de que a gente tem que mudar internamente primeiro, né? E reconhecer que aquele momento ali que a pessoa está fazendo um julgamento é um momento que ela está desconectada de quem ela é de verdade, né? Que assim como a gente, ela também é parte da energia de criação, né? Dessa energia de criação, essa energia de amor incondicional que a gente é. Mas naquele momento específico, ela está desconectada dessa energia e está fazendo um julgamento, né? Mas que a gente tem esse poder de escolher se sentir bem, de ter essa compreensão que é só um momento que a pessoa não está conectada, né? E escolher se sentir bem independente disso. E a partir daí é que a gente tem o poder de transformar. Ela tá falando aqui que falava assim, olhar na minha cara e dizer, você é mulher, tem que andar de carro como futura executiva da empresa. Isso foi dito na minha cara depois que vendi meu carro e não quis comprar outro. Aí larguei o trabalho, mudei de cidade, estou me descobrindo, olhando pra dentro e me entendendo. Te acompanho há pouco tempo e estou gostando muito. Então você tá num momento aí maravilhoso de introspecção, né? Um momento de se olhar com mais amor, né, e mais carinho. Que bom que você está aqui, fico feliz de você estar aqui buscando essa conexão com a mulher maravilhosa que você já é, né, e é assim mesmo, né, esse processo de autoconhecimento, eu costumo falar, né, que ele é um processo solitário mesmo, né, a gente tem nossos guias, né? Eu tive muita gente no meu caminho que me ajudou muito, né? Terapeutas, inclusive, né? Fiz terapia há muitos anos e terapias alternativas também que me ajudaram muito. A constelação familiar me ajudou muito. Fiz Theta Healing, Reiki, faço trabalho com aromaterapia também. Então sempre que dá uma desequilibrada aí eu corro para minha aromaterapeuta, que é a minha amiga também. E isso ajuda, né? Ajuda muito no nosso processo. Mas no final das contas é um processo nosso, né? Que a gente tem que passar sozinha mesmo, se redescobrir aí. Mas no fundo, a gente nunca tá sozinha. Porque a gente tem aí esse eu interior que tá ali disponível a qualquer momento pra gente. E a conexão mais importante que a gente precisa buscar é a conexão com esse nosso eu interior. E aí, quando a gente se conecta, tem pra ninguém não. Tem pra ninguém não. Tá continuando aqui, ó. Sempre me criticavam por ser sensível, achavam que era um defeito. Na verdade, me faziam acreditar nisso. Hoje entendo que é uma qualidade e força. Preciso saber usar com sabedoria. Que ótimo! Adorei suas palavras. É isso mesmo, Débora. Então, hoje você já tá consciente, né? Que aquilo não é uma verdade. E que, olha uma coisa que me ajudou muito, né? Foi ter a clareza de que quando eu me sentia mal, por exemplo, alguém me julgou, alguém me criticou e eu me sentia mal. E aí a gente tende a culpar o outro por isso, né? Mas eu te entendi que quando eu me sentia mal, era porque eu estava permitindo que o que o outro dizia me fizesse desacreditar de mim e dos meus sonhos. Que, na verdade, não tinha nada a ver com o outro. Era com o que eu fazia com o que o outro dizia. Entende? Então, aí essa virada de chave foi maravilhosa, porque eu entendi que eu tinha uma escolha. Falei assim, não importa o que o outro pensa, não importa o que ele acha, não importa o que ele me fala,
Eu tenho o poder de acreditar nos meus sonhos e em mim, independente. Olha, isso foi mágico para mim, mágico mesmo. Então, o se sentir mal não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a forma que a gente vê o que o outro está fazendo. Então, a gente pode escolher olhar diferente para aquilo que o outro está fazendo, tá? Isso aí é mágico e você já está fazendo isso, né? Muito massa, que bom. É isso aí. Fico muito feliz de ter tanta mulher maravilhosa aqui consciente e buscando cada vez mais essa consciência, né? Acho que isso é um trabalho é uma prática mesmo, uma escolha diária, escolha e prática diária, né? Porque todo dia vão surgir novas questões, né? A gente vai aí encontrar coisas diferentes no caminho e a gente, quanto mais a gente praticar, mais fácil a gente consegue se manter nesse alinhamento com o nosso eu interior. Então, manter essa relação mais importante de todas, que é a relação com o nosso eu interior. Beleza? Quem mais aí tem uma experiência para contar aí no meio corporativo? É meio, é meio ligar o foda-se mesmo. Foda-se, eu sou foda pra caralho. É isso aí. Ai, ai. Débora tá falando que sente que ainda tem cicatrizes, às vezes fica ressoando. Olha, o que fazer para tirar essas ideias da cabeça? Primeiro aceitar, tá? Aceitar que elas estão ali, que elas são apenas ideias, pensamentos, né? A Esther Hicks fala muito, né? Que crenças são pensamentos que a gente repete com frequência e aí vira uma crença. Então, o que você vai praticar é trabalhar pensamentos diferentes para você ter uma crença diferente. Então, fica tranquila, tá ali porque você praticou isso por muito tempo e tá tudo bem, é natural que eles estejam ali, mas sempre que você se perceber com esse pensamento, você faz uma escolha diferente. E aí no dia seguinte ele vai vir de novo e você faz uma escolha diferente de novo. E aí no dia seguinte ele vai vir de novo, você faz uma escolha diferente de novo. Quando você menos esperar, você já vai estar com uma crença diferente. A prática é essa, né? Não se julga por isso, não fica brigando com você mesma por isso. É algo que você vai praticando aí todo dia e aí naturalmente você vai criar uma nova crença, tá bom? E eu sempre digo assim, as ferramentas de vibração, existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar, né, nesse sentido, e elas também podem ser adequadas aí às fases do ciclo, né? Então, por exemplo, ferramentas de afirmação, que é a gente meio que escrever mesmo, afirmações diferentes, né? Uma crença diferente. Você pode fazer durante a fase pré-ovulatória, entende? Ou ferramentas de ancoragem, que a gente chama, tipo, a gente fazer alguma coisa física que traga uma ancoragem para aquele pensamento, sabe? Às vezes, assim, ter um pensamento negativo, aí você dá um beliscãozinho, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar dessas ferramentas? Aí são ferramentas boas para você fazer, por exemplo, na fase pré-ovulatória. Porque você tá mais dinâmica, né? Não vai inventar de ainda te dar um beliscãozinho na fase pré-menstrual, entende? Então, as próprias ferramentas da gente trabalhar essa vibração, a gente também pode adequar às fases do ciclo. Inclusive, essa é a proposta, né? Dentro aí do eixo de vibração do método de produtividade. A gente escolher aí as ferramentas ideais, né, para cada fase do ciclo. Visualização, né? Eu indico muito na fase menstrual, por exemplo, que a gente já está nesse lugar de conexão, de sonhar mais. Então, você vai adequando também aí essas ferramentas às suas fases, tá? Essa de ancoragem é nova. Tem várias ferramentas de ancoragem, né? Às vezes bater palma, né? Algumas coisas assim. Então são ferramentas indicadas aí, eu indico, né, para a fase pré-ovulatória, tá? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa?
Acho que é isso, né, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Repassem aí para as amigas de vocês que trabalham numa empresa, né, que às vezes sentem essa pressão aí, que existe uma forma de diminuir essa pressão, da gente diminuir essa resistência, que é a gente escolher estar conectada com o nosso eu interior, escolher ter essa consciência de quem a gente é de verdade, né? De que aquilo que as pessoas falam não é verdade, né? Mas a gente saber quem a gente é de verdade, saber o quanto respeitar esses nossos momentos é importante para a nossa caminhada, é importante para o alcance dos nossos objetivos, saber que só a gente sabe, só a gente sabe os nossos sonhos mais profundos, o que realmente é importante para a gente, né? Porque às vezes a gente vive numa sociedade com crenças, né, que são impostas ali, então a gente precisa mesmo entrar nessa conexão para conseguir tirar, né, limpar aí essas crenças e conseguir identificar as nossas crenças, a nossa verdade, o que é importante para a gente. Então compartilhem aí com as amigas de vocês também como tem sido essa experiência de vocês nessa busca por essa reconexão com a mulher maravilhosa que vocês já são aí e realizadoras, né? Tá bom? Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Se puderem, comentem lá na publicação que eu fiz aí falando da experiência da live, para mais mulheres estarem aqui conversando com a gente, né? É muito bom quando a gente compartilha as experiências, porque eu também aprendo muito com essas experiências de vocês. Para mim tem sido muito transformador também, tá? Então na quinta-feira não teremos encontro, né? Quinta-feira é Natal, desejo aí muita luz para vocês. Quem vai encontrar com a família, nesse momento aí tá meio confuso, né? Eu vou encontrar aqui, vou para casa da minha irmã, que eu tô aqui no interior de Pernambuco. E acho que vai ser muito interessante, vai ser a primeira vez depois de muito tempo que vou estar ali com grande parte da família junto. Olha que coisa, né? Logo nesse ano. Mas desejo tudo de maravilhoso para vocês, que a gente continue aqui nessa caminhada por uma busca maior dessa reconexão com o nosso ciclo, com as mulheres maravilhosas que nós já somos, realizadoras, que a gente coloque esses sonhos incríveis que a gente tem no mundo, porque na hora que eles nascem dentro da gente, eles já são reais. Tenham essa consciência, tá? Vocês só precisam se conectar para receber as ações inspiradas e mostrar para o mundo aí a que vieram, tá bom? Um beijo e a gente vai conversando, vai se falando. Comentem lá na publicação como é que foi a live, tá? Como tem sido a experiência de vocês, tá bom? Para chamar mais mulheres aí. Um beijo. Tchau.